É isso. Atos 27, do 38 ao 44, eu coloquei por tema: a salvação passa por nós. Depois de terem comido, né, a gente viu aí que o Paulo praticamente obriga o pessoal no meio de um temporal a se alimentar. No dia seguinte, eles tiveram forças para nadar, né, de onde o navio encalhou ali, né, naufragou, até a praia. Enquanto isso, o navio continuou sendo destruído e os responsáveis pelos presos pensaram em matar os presos, porque eram pessoas pessoas presidiárias, e eles não poderiam deixá-las fugirem. E aí eles queriam matar todo mundo, mas por causa de um só, ou por causa de Paulo, que é o que a Bíblia diz, todos foram salvos. Se a gente parar para pensar, a Bíblia vai mostrar isso em alguns momentos. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? A pessoa vai negociando, mas se tiver pelo menos 10, você dá para liberar a gente aí. E depois a gente vai vendo o dilúvio, que também foram muito poucos. E depois no Egito, quando Moisés guia o povo e consegue ali, se não fosse Moisés, eu não sei qual seria a outra pessoa para libertar o povo. Certamente Deus escolheria outro, mas voltando, por uma pessoa. O Espírito Santo, é por isso que eu coloquei que a salvação ela passa por nós. E o primeiro ponto que eu separei para a gente é que o Espírito Santo conduz passo a passo dos seus servos. Obediência, alimento e missão, ou seja, obediência como sendo o que está escrito na Bíblia, alimento como sendo o Espírito de Deus em nós, e a missão como sendo uma obra, algo que a gente constrói, são os frutos de pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode ver nenhum desses frutos de obediência, frutos do Espírito ou a missão de pessoas desobedientes, de pessoas insubmissas, de pessoas que não possuem o Espírito Santo de Deus. Pessoas se perdem por não seguir essa ordem, por achar que pode fazer o que quer, na hora que quer. Isso a gente vai vendo se repetindo. Por exemplo, existem as leis do país, quem corrompe ou quem é corrompido, ou quem não segue as leis, termina mal na história. E dentro da igreja é a mesma coisa. Se não for obediente à palavra, se não tiver o Espírito Santo e se não cumprir a missão, se não estiver cumprindo uma missão, essa pessoa precisa rever a sua vida. É claro que existem excepcionalidades, em todo lugar vai haver isso, mas geralmente é assim. Se a pessoa é desobediente, você até consegue ver ela dando uns 2, 3 passinhos, né? Mas logo a gente vê que cai. Se não tem conhecimento bíblico, também cai. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. Esse é o processo, é o ciclo natural de um servo de Deus. Primeiro ele chama, capacita e envia. Segundo ponto que eu selecionei é que por causa de Paulo, todos se salvaram. É por causa de alguém que entendeu a Bíblia, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, alguém que cumpre a sua missão, que outras pessoas são o quê? Salvas. Se eu não aceitasse essa escada, esse degrau, nós não estaríamos salvando pessoas aqui nesse lugar. Assim como foi com Moisés, assim como o próprio Jesus nos ensinou, agora é com Paulo. Há pessoas que só serão salvas ou não por nossa causa. Já pararam para pensar nisso? Há pessoas que só eu, ou pessoas que só você vai poder falar de Deus. Hoje a gente foi fazer uma visita no hospital e tinham lá várias enfermarias e a gente não conseguiu sair daquela que a gente foi falar. Talvez todas as outras enfermarias, outros leitos,
crentes conhecidos ou algo nesse sentido poderiam estar ali pregando também, mas nós não alcançamos. Ou seja, eu tenho um campo, eu tenho um ciclo de amizade restrito, eu tenho uma restrição de missão. É certo que algumas outras pessoas, quando eu falei excepcionalidade, por exemplo, o pastor Billy Graham, ele pregou para não sei quantas mil pessoas de uma vez só, mas nós precisamos entender que tem pessoas que dependem de nós, não de nosso sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz, mas do desenvolvimento da nossa missão, do nosso ID, da nossa pregação, mediante ao poder de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Deus. Se Ele não contar conosco, vai contar com quem? Há um momento da Bíblia que vai dizer assim: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Mas ela não fala que se os crentes pararem de pregar, que as pedras vão pregar para as pessoas, não. O clamor, no caso, é pedindo misericórdia, é louvar. A natureza louva o Senhor, mas só os homens podem pregar o Evangelho. Os anjos, até tem alguém que os anjos queriam pregar e Deus deu ao privilégio aos homens. Nós somos os embaixadores do reino de Deus, ou de Deus, na face da terra. As histórias bíblicas, elas se repetem, é um ciclo, para que todas as pessoas sejam salvas. É da vontade de Deus que todas as pessoas se salvem. E aquele barco, todas aquelas pessoas, 214 pessoas só se salvaram porque Paulo tem feito isso. Ele encontrou com o Evangelho, ele contou com a Bíblia, com a palavra de Deus, ele foi usado pelo Espírito Santo e cumpriu com a sua missão. Aquelas pessoas não foram salvas, não foram para o céu, vamos dizer assim, mas elas tiveram as suas vidas poupadas, porque Paulo estava perto delas. Da mesma forma, algumas pessoas que estão ao nosso redor têm visualizado um pouquinho da salvação, têm recebido livramento, talvez no mesmo ônibus que você estava, no meio desse dilúvio que caiu nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, ou a vizinha da sua casa ao lado, Deus segurou a barreira, a pedra, o que quer que seja, mas aquelas pessoas não foram atingidas porque você estava ali. E é assim que eu entendo o plano de Deus. Deus não está preocupado em guardar apenas a minha esposa na garupa da moto, mas eu e ela. Da mesma forma, não apenas a mim, mas eu e ela quando nós estamos de moto. Último ponto, chegando à terra, essa chegada na terra, que aí eu até configurei aqui como sendo chegada à terra prometida, que como eu falei, eles não foram salvos, mas chegaram a um lugar seguro, a um lugar que tinha segurança, né? Assim como eles naquele momento não tinham esperança, não tinha nada, eles conseguiram nadar, alguns se agarraram nas coisas, mas chegaram em segurança, livres dos perigos do mar, livre, como a gente tem feito essa analogia, dos perigos do mar da vida. Deus tem livramento, Deus quer nos ajudar a atingir o outro lado, entendendo tudo como início, meio e fim. Paulo tem certeza de que ele está no caminho certo, porque ele sabe, não, Deus me chamou lá e Deus quer que eu vá até lá. A gente precisa buscar de Deus esse entendimento. Para onde eu estou indo? O que eu vou fazer? O que Deus está fazendo? Será que o que está acontecendo, um naufrágio, é por acaso? Assim como Jonas mostra, Paulo agora está mostrando que nada é por acaso. Tudo é para que Deus seja exaltado e pela misericórdia através de nossas vidas. Um dia nós chegaremos lá também, nesse lugar seguro, na terra prometida, onde não vai haver mais tempestade, não vai haver mais medo, não vai haver mais algemas, que é no caso de Paulo, onde não vai haver mais doenças e nem medo, nem fome, e lá sim nós estaremos salvos. Mas, enfim, um dia será requerido de nós, antes de entrarmos ou não, o sangue daqueles que estão à nossa volta. É como se Deus falasse para Paulo assim: tinha 214 homens com você, por que você não pregou para eles lá no navio? Eu queria que essas 200 almas subissem
até mim, mas você, Paulo, não falou nada. A gente vai ver o desenrolar da história, mas pensa em você, se Deus não vai te cobrar a pregação para o seu vizinho ao lado de casa, para o seu colega de trabalho. Talvez esse seja o único fator de diferenciação nos céus. Aqueles que pregaram, aqueles que não se omitiram, aqueles que não se acovardaram, daqueles que não pregaram, daqueles que se omitiram e se acovardaram diante da pregação. Alguns falam de coroa, de pedrinha na coroa, disso, daquilo, outros vão falar sobre galardão, mas você e eu, nós precisamos nos preocupar, antes de tudo, é de nós não sermos cobrados por aquelas pessoas que a gente falou ou deixou de falar do amor de Deus. Uns que pregaram o Evangelho e outros que se omitiram. Você precisa tomar essa decisão hoje. Eu vou ser um pregador e vou ter orgulho de ser um pregador do Evangelho, ou eu vou ser um covarde, um medroso e alguém que está afastando, ou impedindo que outras pessoas se acheguem a Deus por causa do meu medo, da minha insegurança, porque eu não sei falar, como já disseram, como mostra a história bíblica, porque eu não sou de família rica como o outro, ou por coisas como essas tão simples que nos afastam e que nos intimidam, que nos fazem nos calar diante das oportunidades que Deus tem nos dado de pregar o Evangelho. Tenha coragem e pregue a palavra.